Cristina Caro. Acabe com a obesidade. Capítulo 2. Encontrando a raiz do problema. Usando velhas armas. Para compreender melhor o comportamento humano, que gera doenças, problemas histéricos e até acidentes, é preciso esclarecer pontos científicos importantes, como a capacidade sugestiva do subconsciente que, através das informações que recebe desde a fecundação, convence o cérebro a aceitar como verdade única determinadas crenças errôneas. A partir daí, o cérebro reage obedientemente, mandando impulsos nervosos a órgãos internos, glândulas, músculos, ossos, formando a pessoa naquilo que ela acredita ou teme. Transformando a pessoa naquilo que ela acredita ou teme. É provado pela psicanálise, pela PNL, Programação Neurolinguística, e mesmo pela medicina quântica, que as energias do cérebro e também as do coração, como diz o Dr. Paul Pearsall, não sei se é assim que se pronuncia, em Memória das Células, já citado, transformam não só o corpo físico, mas também o ambiente. Esta é uma sabedoria milenar, conhecida dos poucos iluminados que tinham a capacidade de entendê-la pela ampliação da consciência, mas ignorada pelas pessoas comuns, que, por isso, acreditavam que o ser humano era vítima de bruxarias, destino, karma, etc. Hoje, muita coisa foi desmistificada pela ciência moderna, permitindo a todas as pessoas o acesso a essa informação, através de livros, cursos e terapias alternativas. Na minha opinião, da mesma forma que existem as escolas católicas, judaicas e evangélicas, também deveriam, em breve, existir escolas que introduzissem em seus currículos toda a história mística do mundo, resgatando antigos conhecimentos dos sábios de todas as regiões do planeta, mostrando que podemos unificar conhecimentos que trariam de volta e com mais rapidez o autoconhecimento tão escasso hoje em dia. A física quântica, a medicina psicossomática e a neurolinguística, a psicologia, a psicanálise e a medicina chinesa comprovam que o ser humano reflete o seu corpo aquilo que ele é. Sua personalidade, aquilo que você pensa mais constantemente, aquelas emoções que carrega no cotidiano, aquelas opiniões das quais não abre mão, tudo está projetado no corpo físico, seja as suas características físicas, sejam as doenças do organismo, as doenças que o organismo somatiza. Como as características do corpo são apenas resultados e reflexos de uma determinada personalidade, buscar a mudança pelo lado externo seria, no mínimo, ineficaz. Mudar a forma física sem mexer no efeito é mudar a forma física sem mexer no efeito, não na causa. Mudar a forma física seria mexer no efeito, não na causa. Portanto, por esse caminho, as pessoas não vão conseguir fazer grandes mudanças. Elas até podem, por determinado período de tempo, sustentar um certo peso, mas, e isso é sabido por todos, ao primeiro descuido, o peso antigo volta e é chamado efeito sanfona. Engorda, emagrece. Qual gordo não passou por isso? O que ocorre é semelhante àquela brincadeira de cabo de guerra. Um time puxa uma corda para um lado, fazendo força, o outro time segura a corda pela outra extremidade e puxa para o lado oposto. São duas forças fazendo pressões opostas sobre a corda. Por vezes ela vai para um lado, por vezes ela vai para o outro. E não é o gordo o centro desta pressão?
O que fazer quando a corda arrebenta? Portanto, é preciso mexer na causa. Aqueles padrões comportamentais velhos ultrapassados que o obeso insiste em prosseguir utilizando, tentando com eles consertar seus erros do dia a dia, são armas antigas e ineficazes. As mesmas práticas levarão aos mesmos resultados, aos mesmos efeitos. Para se conseguir resultados diferentes, é preciso mudar de tática e de armas. É preciso mudar o comportamento. As pessoas que engordam com facilidade ou as que são originárias de famílias de obesos devem procurar mais o próprio interior e descobrir nele a raiz do seu problema. Pois, mesmo a hereditariedade pode ser mudada, já que herdamos os comportamentos familiares. E uma vez mudando a forma de pensar e assim agir, mudamos até os genes. Descobrindo a raiz do problema e utilizando as armas corretas, com certeza se chegará ao sucesso nessa guerra contra a obesidade. A raiz dos problemas. O estudo da psicologia, da medicina chinesa, da psicanálise e de outras ciências afins leva ao conhecimento de que os distúrbios de obesidade estão diretamente relacionados com a mãe. Mãe, por que a mãe? Porque a ligação entre mãe e filho é um dos vínculos mais fortes, se não o mais forte que existe nas relações humanas. Desde a concepção até os 7 anos de idade, a criança está totalmente ligada com a mãe. No âmbito físico, a vida de uma pessoa começa dentro do organismo materno. Recebe alimento, calor, oxigênio e tudo mais que necessita, sem que precise trabalhar ou lutar por isso. A criança está totalmente suprida em suas necessidades fisiológicas pelo corpo da mãe, que se modifica e se adapta para colocar como prioritárias a geração e gestação da criança. Depois do nascimento, a mãe nutre o pequeno bebê, ainda com seu corpo, com o leite que jorra de seus seios. No ato de amamentar, comida, calor, proteção, carinho e aconchego remetem o bebê ao paraíso que era o útero materno. Depois da fase de amamentação, mesmo sem o enorme contato físico, a mãe ainda é referência de alimentação, carinho, proteção, aconchego e paraíso para a criança. E é por meio dela, direta ou indiretamente, que o bem-estar físico é oferecido à criança. No âmbito psicológico e emocional, é enorme os correlacionamentos da criança com a mãe. Desde o útero, a mãe transmite seus sentimentos e sensações para a criança. Depois que nasce, a mãe é referência para o seu filho no que é bom e do que é mal, do que é certo e do que é errado, do que é agradável e do que é desagradável. Se a mãe está no mesmo ambiente da criança, mesmo que não esteja diretamente se relacionando com ela, ela se sentirá tranquila e segura. Se a mãe some do campo visual do pequeno, imediatamente ele para o que está fazendo. Se a mãe some do campo visual do pequeno, imediatamente ele para o que está fazendo e a busca. Se a enxerga, tudo está bem novamente. Se não a vê, está perdido e começa o desespero. Se o filho está com a mãe, mesmo que no meio do deserto do Saara, ele estará seguro e com referência. Até os 3 anos de idade, segundo a psicologia, toda a personalidade de uma criança está formada.
A partir dos 7 anos de idade, inicia-se a fase verdadeiramente social de uma pessoa. É uma fase em que a criança já desenvolveu a autossuficiência e independência física. É um período em que ela consegue se virar sozinha no que diz respeito às suas necessidades principais, como comer, vestir, tomar banho, ir ao banheiro, etc. Com isso, ela já está pronta para começar a enfrentar o mundo, que é repleto de pessoas diferentes, com diferentes necessidades. É o início da fase social, coincide com o período em que está no fundamental, depois de completa ou parcialmente alfabetizada. Curiosamente, é nesse período que seu corpo físico completou o desenvolvimento total de seus órgãos e sistemas, principalmente o endócrino e de defesa. A próxima grande mudança física se dará com a puberdade. Até lá, a criança passará uma fase relativamente estável, crescendo e se desenvolvendo linearmente, pois os hormônios responsáveis pelo crescimento ainda estão em desenvolvimento nessa fase, até os 21 anos. No âmbito psicológico e emocional, aos 7 anos, ela já terá passado pela fase oral, anal, genital e já deverá ter superado seus complexos de Édipo ou Electra, fixação afetiva com o pai ou com a mãe. No subconsciente da criança já estará gravada toda a carga emocional da mãe e também da avó, já que é uma sequência, uma corrente contínua. Nessa fase, a criança passa a compreender melhor a sua autoliderança. Na escola, aos 7 anos, ela começa a dar ordens e estipular regras para o seu grupinho de colegas. E é nesse grupo que as personalidades irão interagir com conflitos e resultados. A base disso tudo, entretanto, veio dos vínculos entre filho e mãe, criado e solidificado até então. Toda vez que a criança precisar de referências, segurança, atenção, afeto ou confirmação para suas atitudes, buscará em sua mãe. Esse primeiro vínculo acontece porque é nessa fase que se dá o desenvolvimento do hemisfério cerebral direito, relacionado com os aspectos femininos. Após os 7 até os 14 anos de idade, seus sentimentos estarão produzindo o sistema emocional do pai, devido ao desenvolvimento do hemisfério cerebral esquerdo, Yang, relacionado à razão e à lógica. Onde está minha mãe? Muitas vezes, por diversas razões, a mãe de uma criança pequena não está por perto. Muitas mães voltam a trabalhar depois do período de licença maternidade, quando o bebê tem apenas 4 meses de vida ou até menos. Outras vão para o mercado de trabalho um pouco depois. Trabalham por necessidade econômica, por realização pessoal ou ainda por outros motivos. Muitas mães, entretanto, ainda que raro nos dias de hoje, optam por não trabalhar e ficar em casa com seus filhos. Estando longe ou perto, a mãe dá a sua cota de atenção e cuidados para o filho. A medida, ou seja, a dose desta atenção e cuidado tem grande importância. Muitas mães oferecem aos filhos muita atenção, mimos e zelo. Outras oferecem pouco. Entretanto, o mais importante é o que oferecem de amor e comunicação verdadeiros. E eu estou me referindo à quantidade e qualidade.
Uma criança pode ter recebido muitos mimos e presentes de uma mãe que trabalha fora. Talvez isso tenha ocorrido para que a mãe compense o tempo que esteve distante do filho. Mas o que a criança realmente necessitava, amor e ligação reais, ela não recebeu. Não estou aqui condenando as mães que trabalham fora. O mesmo pode ocorrer com a mãe que fica 24 horas do dia com seu filho. Uma mãe pode estar fisicamente com sua criança e mesmo assim estar ausente. Talvez motivos de doença, como por exemplo uma surdez da mãe, façam com que ela esteja distante de seu filho, independentemente da distância física que se encontre dele. Muitos conflitos, problemas pessoais ou excesso de trabalho da mãe podem fazer com que ela tente passar em suas horas vagas um exagero de cuidados e superproteção. Talvez por carregar em seu coração o sentimento de culpa ou de falta de experiência, sempre acreditando que não está dando o suficiente ou que ela não está sendo uma mãe ou que ela não está sendo uma mãe perfeita. Com o excesso de cuidados e proteção, a mãe, sem perceber, vai desenvolvendo em seu filho uma lentidão nos atos que requerem iniciativa, pois ela faz tudo por ele. Ao mínimo gesto ou balbúcio da criança, a mãe corre para suprir suas necessidades. Com isso, o filho quase não precisa se movimentar, nem em pensamentos, nem em iniciativas para conseguir as coisas que deseja. Tendo uma mãe distante, seja por problemas de doença, por intrigas, por solidão ou por outros motivos, a criança cresce sem se lembrar conscientemente de todas as raivas e mágoas que teve até os 3 anos de vida. Nos momentos em que a criança mais precisou da mãe para desabafar, para tentar tirar alguma dúvida crucial daquele momento da sua infância, que para um adulto pode não ter importância, mas que para a criança é muito valoroso, ela estava ausente, mesmo que próxima fisicamente. Aqueles anseios mais profundos de seu filho, a mãe não correspondeu. Mesmo antes dessa fase, quando o filho ainda é bebê, isso pode ser vivenciado no ato da amamentação. Durante a mamada, via de regra, a mãe e a criança olham-se fixamente, olhos nos olhos, com sentimento profundo, em uma troca de extremo prazer e sensibilidade. Essa atitude é muito importante para a criança, pois no olhar da mãe ela busca segurança e proteção, e isso se repete como marcante referência até os 3 anos de idade. Algumas mães, entretanto, não conseguem olhar nos olhos de seus filhos, e o filho que não encontra o olhar acolhedor e protetor de sua mãe não a sente por perto, e de fato, mães que não encaram os seus filhos nos olhos por um longo tempo, permitindo à criança satisfazer uma comunicação de sua alma com a da mãe, mostram-se mães ausentes. Mamães que, durante a mamada, cobrem o rosto de seus bebês com fraldas, ou assistem à televisão, falam ao telefone, leem revistas, conversam com pessoas ao seu redor, ou simplesmente ficam observando o movimento do local onde se encontram sem olhar nos olhos de seus bebês, estão gerando no inconsciente da criança uma interpretação errônea de ausência ou rejeição. Com tudo isso, aos poucos, a criança vai juntando mágoas, raivas e descontentamentos por seus anseios não correspondidos, mesmo que sejam mínimos. A criança fica com um sentimento ambíguo em relação à mãe, pois nos momentos em que menos precisa, a mãe está lá, com ela no colo, dando amor, comida, numa tentativa de suprir o estômago e também o seu vazio interno. Muitas vezes, o ato de alimentar
o de dar presentes e mimos é usado como substituto da atenção, da presença ou do afeto. E nos momentos em que precisa de atenção, de apoio para sua segurança, de referência, de conforto e de proteção, a mãe está ausente. Isso gera um sentimento de raiva. Para uma criança, aceitar esse sentimento duplo por sua mãe é muito difícil. Seu pequeno cérebro não consegue elaborar pensamentos que façam isso parecer razoável. E sua personalidade não tem estrutura ainda para lidar com o fato. Cria-se um conflito grande dentro do pequeno ser. E o melhor local para armazenar esse conflito e esses sentimentos contraditórios é o seu inconsciente. E isso é como um mecanismo de proteção para que ela consiga prosseguir em sua vida sem arrastar conscientemente uma carga dessas, pesada demais para uma criança de menos de 7 anos. Se uma pessoa, em algum instante, resolveu fazer uma regressão, uma terapia de regressão, com certeza ela relembrará em momentos marcantes desse seu desenvolvimento, daqueles momentos dos quais, quando mais precisou de sua mãe, ela estava ausente. Portanto, a mãe simboliza o aconchego, a segurança, a base para desenvolver a autoconfiança. E a falta disso, em qualquer fase da vida, leva aos mecanismos de compensação. Podemos compensar de várias maneiras, não só nos envolvendo em camadas protetoras de gordura. Porque a mãe e não o pai. Quando um grande problema vier e lhe trouxer angústias, medos, incertezas, depressões e ansiedade, e você não souber sua causa, lembre-se que estes sentimentos são sintomas de algo que faz parte do seu passado, da sua infância. Sempre que você relacionar um acontecimento de sua vida atual com desamparo, falta de amor, falta de reconhecimento, não aceitação, rejeição profissional, rejeição amorosa, você estará inconscientemente associando essas sensações com aquelas sensações da sua primeira infância relacionada à sua mãe. E por que com a mãe e não com o pai? Vários são os aspectos relacionados com essa questão. A obesidade, ou seja, os tecidos adiposos, as gorduras, são referentes ao fator Yin, descrito na cultura chinesa. Segundo os chineses, o universo é uma unidade de fluxo de energia, a qual chamam Qi. Para que o mundo fosse criado, o universo manifestou dois aspectos opostos e complementares, negativo e positivo. Os chineses chamam esses dois processos de Yin e Yang. O fator Yin, que descreve a dualidade com o fator Yang, refere-se à mulher. O fator Yin, que descreve a dualidade com o fator Yang, refere-se à mulher. A gordura e a mulher são relacionadas à maternidade. O homem possui mais músculos, a mulher possui mais gordura. E isso faz parte de uma sabedoria milenar e refere-se à estrutura física do ser humano. A razão disto é muito interessante. As mulheres geram filhos. Para gerar filhos, elas precisam de mais energia e a reserva energética de seus corpos é uma reserva de gordura. No metabolismo do corpo humano, duas são as fontes de energia, açúcares e gordura. Primeiramente, o corpo, para obter energia para desempenhar as funções e atividades, queima, e é literalmente uma queima química, o açúcar, que está disponível na corrente sanguínea e nos músculos. Quando este açúcar não é suficiente, o corpo lança mão de suas reservas de gordura e as utiliza para transformá-las em energia. Quando a mulher está grávida ou amamentando, ela precisa de mais energia para manter-se e para manter seu filho.
Além do mais, a gordura aquece e é uma barreira natural de proteção dos órgãos e do corpo. Cada vez que um ser humano engorda, significa que ele está armazenando mais gordura e aumentando a quantidade de seu tecido adiposo. Os aspectos yin, feminino, contração, noite, mental, depressão, passivo, onda curta, interior. Aspecto yang, masculino, expansão, dia, físico, ansiedade, ativo, onda longa, periferia. Aspecto yin, escuro, frio, espaço, leve, descendente, dentro, suavidade, doce, ortossimpático, próton, gordura. Aspecto yang, claro, calor, tempo, pesado, ascendente, fora, agressividade, salgado, amargo, parasimpático, elétron, músculo. Existe sempre uma correlação entre o físico e o psicológico, que é feita pela mente humana. Perceba como as coisas ocorrem. Se uma pessoa está adquirindo uma maior quantidade de adiposidade, ela está internamente aproximando-se da maternidade, seja ela homem, seja mulher. Ao se aproximar da maternidade, ela se aproxima de sua mãe, e é aí que ocorre uma ambivalência de sentimentos. Nessa dualidade de sentimentos, de amor e de ódio, a pessoa engorda. As incertezas e as culpas que foram totalmente mal resolvidas na infância vêm à tona. Seus sentimentos da infância retornam. Uma infância em que a pessoa não pôde conversar satisfatoriamente com sua mãe e não pôde ouvir sua voz, esclarecendo as coisas da vida para aquela mente em desenvolvimento, aquele ser em amadurecimento. Uma época em que era importante ouvir da boca de sua mãe palavras de esclarecimento quanto ao seu próprio eu pequenininho da infância. Por esta razão é que a obesidade está relacionada com a mãe. A figura do pai, como referência de formação, só vai surgir após os 7 anos, mas precisamente durante o período que vai dos 7 aos 14 anos, época em que o pai terá maior influência sobre a criança. No âmbito físico, exatamente pelo desenvolvimento de testosterona e também nos aspectos psicológicos, a idade entre os 7 e 14 anos é o momento em que a criança adquire independência, iniciando seu autorreconhecimento. Aqui tem autorreconhecimento, mas acho que é para ser iniciando seu autoconhecimento. Seu autorreconhecimento. E independência lembra homem, aspecto masculino, remete ao yang. Refere-se ao fato de andar com as próprias pernas, em um momento em que a criança vai começar a identificar-se com o pai. Nessa nova etapa de desenvolvimento do ser humano, outros problemas surgirão, desta vez relacionados com o pai. Todos os aspectos emocionais que o pai tiver, secretamente ou não, estarão em contato direto com a criança, que tem uma capacidade incrível de captar o não verbal. A criança passará a ter uma atenção inconsciente voltada para a figura paterna e captará tudo o que se passa com ela. Dessa maneira, com a antena voltada para o pai, ou mesmo através do inconsciente coletivo, a criança estará nessa etapa dos 7 aos 14 anos, somatizando ou vivenciando em sua personalidade, em seu caráter, em seus pensamentos e em sua conduta os aspectos relacionados aos conflitos internos do pai. Crianças criadas sem o pai tenderão a transferir inconscientemente, após os 7 anos de idade, a busca de um pai no avô, no irmão, no tio, no professor e até na própria mãe, que obviamente as decepcionará como pai.
iniciando assim confrontos com a mãe sem saber por quê. Independente